Instituto Genária Viana, Arte, turma 3000. Avaliação. Questão 1. Observe a imagem. As manifestações corporais na história das artes demonstram as condições cotidianas de um determinado grupo social, como se pode observar na imagem anterior, em que Amy Purdy, atleta biamputada de snowboard e medalhista paralímpica, dança com um robô durante a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de 2016. Portanto, letra A. Corrijam aí, por favor. O portanto não faz parte da letra A, tá, gente? Letra A. Opção A. A imagem anterior reflete a negligência com os sentimentos das pessoas com deficiência. Opção B. Desumanização das pessoas no balé tecnológico do progresso. Letra C. Ausência de pares no universo das artes para pessoas deficientes. Letra D. Consolidação de um olhar estético mais inclusivo no território das artes. Letra E. Soberania da máquina em um universo artístico que desfavorece o humano. Só até a opção E, tá? Desculpem o erro na digitação dessa questão. Em arte é sempre importante a gente pensar que a arte rompe fronteiras. Então, observando a imagem e pensando no papel da arte, qual dessas opções melhor define essa imagem? Questão 2. As obras de Vicente van Gogh ganharam nova cara. Na exposição imersiva Paisagens de Van Gogh, 8 obras imortais do pintor holandês são recriadas com a ajuda de murais interativos, projeções, espelhos, música, realidade virtual e aumentada. Em 8 ambientes diferentes, os visitantes se sentem dentro de algumas das principais pinturas de Van Gogh. A obra A Noite Estrelada, sobre o Ródano, por exemplo, inspirou uma sala circular revestida por um mural digital, com efeitos de realidade virtual. Em outro espaço, o público sente até aromas que remetem à pintura Flor de Íris. Os visitantes também podem usar um filtro para fazer selfies no estilo das obras de Van Gogh, as obras de artes plásticas tradicionais. De modo geral, são composições estáticas. O texto, contudo, evidencia a interatividade entre as pinturas de Van Gogh e o espectador, em uma exposição que... Qual dessas opções melhor define essa exposição? Observem que o espectador é convidado a ser ativo na obra. Então, ele passa de um receptor passivo para um participativo. E a obra que antes era estática passa a ser uma obra interativa, tá? Na questão 3, que está aí sem o 3, mas na questão 3, que tem uma tirinha sobre o homem na pré-história, a tirinha apresentada reflete sobre uma característica fundamental da arte rupestre, relacionando-a a um comportamento humano que permanece até hoje. Esses aspectos são... Então, observem dessas opções e na imagem da tirinha, qual opção melhor se encaixa e chega a ser engraçado, né? Seria cômico se não fosse trágico, mas o que tem aí que pode ser relacionado a um comportamento humano atual, embora pareça mentira, mas tem, observem que tem. Na questão 4, na Idade Média surgiram as iluminuras. Acerca de sua relevância e importância para as artes, costuma-se dizer que... Então, iluminuras, vale lembrar que receberam esse nome justamente pelo uso dos metais preciosos e com brilho que eram usados em sua confecção. Então, leiam com atenção qual dessas opções melhor define as iluminuras. Na questão 5,
vai estar falando da arte bizantina. Lembrando que a arte bizantina, ela foi criada para atender aos objetivos do imperador. Aos objetivos do imperador. E o imperador, ele queria ser considerado, queria ser visto como Deus, equiparado a Deus. Por isso é comum na arte bizantina observarmos que as figuras sagradas são representadas com características semelhantes às das figuras do império, para que estejam em igualdade, tá? Então é sempre importante lembrar disso para responder questões ligadas à arte bizantina. Já na questão 6, vai estar falando da arte pré-cabralina, da arte marajoara. Então é importante lembrarmos de artes que atendem a conceitos não artísticos, digamos assim. Lembrar da arte como ritual, da arte como religião, da arte como tradição, da arte utilitária, não da arte para museu, da arte para vender quadros, da arte da assinatura do artista, tá? É importante lembrar desses conceitos. Na questão 7, é difícil imaginar o que seria das artes ocidentais sem toda a referência clássica. Sem a Grécia, teríamos o embotamento da cultura dos sentidos. Por que isso? Porque sem a Grécia teríamos esse embotamento? De acordo com o texto, uma contribuição dos gregos para a arte ocidental foi a noção de qual dessas opções? É importante lembrar que os gregos, eles trouxeram a arte para o homem e o homem para a arte. Até então, embora os gregos também acreditassem na mitologia, mas até então a arte era voltada para muitos outros fins que não o ser humano. E o ser humano passa a ser valorizado na arte grega. Então, para responder essa questão, é importante lembrar disso, que antes de tudo, mais importante que tudo, a valorização do homem. Tanto que isso vai depois reaparecer na arte do Renascimento, tá? Na questão 8, vai estar falando de gêneros teatrais, gêneros do teatro grego. Lembrar então quais são os gêneros do teatro grego para responder essa questão. Na questão 9, falando das manifestações artísticas dos povos nativos da América Espanhola antes da chegada de Cristóvão Colombo. Desculpem. Então, antes dos colonizadores, vamos estar de novo falando de arte mágica, arte religiosa, arte ritualística, arte com poderes de magia. Lembrar, então, que a arte não estava ligada a questões estéticas como a que nós temos conhecimento hoje ou como foi colocado pela cultura ocidental, tá bom? E na questão 10, falando de arte rupestre, que é a arte de registro, a arte de expressão, de representação do cotidiano, de representação do pensamento, do sentimento, assim como o grafite, por exemplo.
Mudam as técnicas, mudam os materiais, mas a forma de se expressar é muito parecida. E se a gente observar, se a gente pensar no grafite, onde é que esse pessoal se expressa? É em um lugar só? Em vários locais? Onde dá vontade? Enfim, vamos pensar um pouquinho para responder isso daí. Pessoal, dúvidas, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp 22 97 40 30 668. Sempre que eu posso, eu respondo o mais rápido possível. Estarei sempre aqui para o que precisarem, tá? Beijos, fiquem com Deus.